Aleluia. Hallelujah. Hoje eu quero caminhar com você pela palavra. Today I would like to walk to you through the word. E eu estava ontem à noite e coloquei um título nessa palavra. I was yesterday at night and I placed a title in this word. Sedentos pela sua glória. Thirsty for his glory. Sedentos por sua glória. Thirsty for his glory. Amém? Amen. Glória a Deus. Praise God. Nós estamos, como o pastor Gerson falou logo no começo, We are, as Pastor Gerson said in the beginning, no meio de uma festa in the middle of a celebration chamada Hanukkah, called Hanukkah que celebra that celebrates a reinauguração, the a re-inauguration, the consagração consecration do templo, of the temple, da presença de of Deus the presence of no God meio do seu povo. in the middle of his people. Começou quinta-feira passada. Started last Thursday. Celebramos por 8 dias. Celebrated for 8 Israel days. celebra por 8 dias Israel celebrates for a 8 days. consagração, The consecration, a festa das the luzes, celebration a of the festa do lights, milagre, celebration of the miracles, a festa da presença de the Deus feast of the presence of God, manifesta and manifest no meio do seu povo. in the middle Amém? of his people. Essa Amen? festa vai até quinta-feira agora, This próximo. feast goes until next Thursday. E o que começa quinta-feira agora? What starts Thursday, this Thursday? O que começa quinta-feira What agora? starts this Thursday? Uma revolução sobrenatural, amém? Supernatural revolution, amen? Uma revolução sobrenatural. Supernatural Você revolution. pegou seu boletim aí? Did you get your news there? Your Abre, informative? abre um pouquinho na palavra que o apóstolo Paulo Tércio escreveu. Open it for a while in the word that Apostle Tertius wrote. Essa primeira aba, This capa, first na contracapa. page. Vou ler esse versículo aqui. I'd like to read this verse here. Eis a voz do que clama. There's the voice of the one who cries out. Preparai no deserto o caminho do Senhor. Prepare in the desert a way for the Lord. Endireitai no ermo uma estrada para o nosso Deus. Straighten in the Herm a street for our God. Todo vale será levantado, Every veil will be placed up, e será abatido todo monte, and every mount will be put down, e todo outeiro, and every altar. e o terreno acidentado And the terrain that was accidented será nivelado, will be nivelled, e o que é escabroso and what será aplanado. is not plain will be a plain. A glória do Senhor The glory of the Lord se revelará, shall be revealed, e toda a carne and every flesh juntamente together haverá, will there be, pois a boca do Senhor pois the mouth of the Lord o disse. said so. Amém, querido? Amen. A glória do The Senhor glory of the Lord se revelará. will reveal himself. Amém? Amen. Nós estamos nos preparando para um congresso We're getting ready for a congress onde a manifestação where the manifestation do sobrenatural de of the Deus supernatural vai of ser God real. is going to be real. Mas para que isso aconteça, So that this may happen, nós precisamos entender we need to understand o que esse versículo está falando. what this verse is saying. Ele vai fazer tudo isso. He's going to do all of this. O caminho será aplanado. The way will be O made que é torto straight. vai ser endireitado. What isn't straight will be straight. O que é acidentado vai ser What nivelado. is accident will be level. Amém? Amen. Por quê? Why? Por quê? Why? Por quê? Why? Diga para quem está do seu lado. Tell the person next to you. A glória do Senhor vai se manifestar. The glory of the Amém. Lord will be manifest. Amen. Amém, querido? Amen. Nós precisamos desejar We need to desire esse contato, this contact, essa intimidade, this intimacy, desejar, and desire ardentemente querer ardently a believing presença de Deus, and desiring a the presence glória of de God, Deus the glory of God sobre as nossas vidas. over our lives. Amém? Amen. Deus estabeleceu, God established. se Deus sempre quis If God always wanted to manifestar manifest a sua glória, His glory, aquilo que Ele é what He is ao homem, to men, ao homem. to men. Diga para quem está do seu lado, Deus quer Tell the se person next to you, God manifestar wants to a manifest você. to you. Mas você viu no texto que lemos em Gênesis, Well, you saw the text that we read in Genesis. Jacó dormiu, Jacob slept. deitou sua cabeça no deserto sobre uma He rocha, placed his head down on e a ele rock, teve um sonho, and he had a dream, e ele viu uma escada, and he saw a e ele staircase. viu anjos subindo e He descendo. saw angels coming up and E down. quando ele And despertou, when he woke, ele falou: he said,
Uau! wow, Deus está aqui. God is here. Deus estava aqui. God was here, Mas eu não sabia. but I Mas wasn't eu aware não of. tinha me conectado. But I hadn't connected. Mas eu não tinha acesso. But I hadn't access. Mas Deus disse But God said que quer se manifestar. He wants to manifest. Aonde Deus pode se manifestar? Where can God manifest Himself? Diga para o seu irmão, aonde ele é reverenciado. Aonde Where ele he é is- cultuado. Where He is in service, where He is Aonde respected, ele é desejado. where He is Amém? desired. O Velho Testamento conta The Old Testament says que Deus estabeleceu that God established lugar a place em Israel in Israel para o culto. for the service. Lugar onde Deus se A manifestava. place where God would manifest. Lugar onde a glória de Deus estava The presente. place where the glory of God was present. Este lugar And this place era a Arca da Aliança. was the Ark of the Covenant. Deus mandou fazer baú, God told Uma them to do caixa. this box toda revestida de ouro. that was all covered Sobre with a gold. caixa, Over the box, sobre a caixa, over that box, era colocado um propiciatório. there was a Era propitiatory. uma outra peça There's another de tool ouro puro. of pure gold. Sobre esse propiciatório, Over this propitiatory, 2 querubins 2 cherubims estavam colocados. were placed. Nós cantamos isso. We sang this. Amém? Amen. 2 querubins estavam 2 colocados. cherubims were Um placed olhando there. para o outro, One looking to the other. voltados para o centro da arca. Turned back to the center E of the Deus ark. disse, And God said, ali, there, no meio dos in querubins, the middle of the cherubims, eu habito. I dwell. Ali, There, no meio dos querubins, in the middle of the a cherubims, minha glória my glory vai ser will manifestada. be manifest. Tudo bem? Amen. Lembra disso? Remember this? Êxodo 25 diz assim, Exodus- 10 a 22. Exodus 25 from 10 to Trecho desse texto. 22 says this, a part of this. Ali virei a ti, There I will come to you. e de cima do propiciatório, And from top of the propitiatory, no meio dos querubins, in the middle of the que cherubims estão sobre a that arca are over the ark do testemunho, of the testimony, eu falarei I contigo will speak to you acerca de tudo about everything que eu te ordenar. that I give you order. Amém? Amen. Salmo 80, versículo 1 diz assim: Psalm 80 verse 1 says this. Tu que te assentas entre os querubins. You that sit in the middle of the cherubims. Salmo 99, versículo 1 Psalm 99 verse 1 diz assim: says this. O Senhor reina, The Lord reigns. tremam as nações. Fear the nations. Ele está entronizado He is enthroned entre os in querubins. the middle of the cherubims. Comova-se Be moved, toda a terra. all the earth. Amém? Amen. Amém? Amen. Deus disse para Israel: God told Israel, façam uma arca. make an ark. Neste lugar In this place, eu vou habitar. I'm going to dwell. Neste lugar In that a place, minha glória my glory vai ser will manifestada. be manifest. Amém? Amen. Mas eu quero caminhar para você um pouco com esse povo e com essa arca. But I'd like to walk with you together with this people and with this ark. Israel, em 1 Samuel capítulo 4, Israel in 1 Samuel chapter estava 4 lutando contra os filisteus. were fighting against the E eles Philistines. estavam perdendo a guerra. They were losing the warfare. 4.000 homens já haviam sido mortos. 4,000 men were dead already. 1 Samuel capítulo 4. 1 Samuel chapter 4. Eles pensaram, They thought, eles disseram: they said, tragamos a arca, let's bring the ark. vamos buscar a arca, Let's go get the ark. vamos buscar a presença de Deus. Let's go get the presence of Tragam God. de Siló Bring it from a Silla, arca the ark, para esse lugar de to batalha. this place of battle. Os filhos de Eli The son of Eli, trouxeram a arca, they brought the ark. vieram até aquele They lugar. came to that place. Os filisteus perceberam The isso. Philistines noticed that. Os filisteus escutaram isso. Philistines heard that. Eu quero ler, eu preciso ler I'd isso. like to read. I need to read this text. 1 Samuel 4. 1 Samuel 4. 1 Samuel 4. 1 Samuel 4. Quando a arca foi chegando When the ark was coming naquele lugar de guerra, to that place of warfare, versículo 5. verse 5. Quando a arca da aliança do Senhor veio ao arraial e rompeu todo Israel em grandes gritos, de modo que a terra estremeceu. When the ark of the Lord's covenant came into the camp, all Israel raised such a great shout that the ground shook. Os filisteus, ouvindo a voz de júbilo, disseram: que voz de grande júbilo é esta no arraial dos hebreus? Quando souberam que a arca do Senhor era vinda ao arraial, os filisteus se atemorizaram. Hearing the uproar, the Philistines asked, What is all this shouting in the Hebrews' camp?
When they learned that the ark of the Lord had come into the camp, disseram: os deuses vieram ao arraial. Ai de nós! Jamais aconteceu uma coisa assim antes. the Philistines were afraid and said, a god has come into the camp. They said, we're in trouble. Nothing like this has happened before. Woe to us. Você pode imaginar isso, querido? Can you imagine this? Israel está em guerra. Israel was in a Eles war. estão perdendo. They're losing. A arca vem. The ark comes. Israel explode em júbilo. Israel explodes alegria. in happiness. Deus está aqui. God is here. Deus está conosco. God is with us. O inimigo escuta. The enemy's O listening. inimigo percebe. The enemy notices. Ai de nós! Oh, to us. Nunca se ouviu isso. That's never was heard Grande before. júbilo como esse. The great celebration like this. Deus está presente no meio deles. God is in the middle of Nós them. vamos perecer. We're gonna Porque perish Deus está no meio because deles. God is in the middle of them. Você consegue entender isso? Can you understand this? Da presença de Deus The presence of no God meio de Israel. in the middle of Israel. Você depois continua lendo o texto. Later, you're going to continue to read this text, E você pode ficar surpreso. and you can be surprised. Neste dia In this day, que o inimigo percebeu, that the enemy o noticed, inimigo reconheceu the enemy que a recognized glória de that Deus the glory of no God, meio do povo, in the middle of the com people, certeza, surely traria vitória para Israel would bring e victory to derrota para o Israel inimigo. and defeat to the enemy. Mas naquele dia, But in that day, a presença de Deus naquele the lugar presence of God in that place trouxe destruição para Israel. brought destruction to Israel. Mais de 30.000 homens, More than agora, 30,000 men, com a presença da arca, now with the presence foram of the ark, destruídos. were destroyed. A arca foi raptada. The ark was A arca foi captured. roubada. The ark was Os filisteus stolen. levaram a arca. The Philistine took Aqueles the que ark. temiam a arca, The ones who que feared the temeram a ark, presença de who feared Deus, the presence of the agora Lord, tomam a now arca take the e ark. levam para o seu país. They take him to their country. Alguma coisa está errada. Something's wrong. Você não acha? Don't you think so? Alguma coisa está errada. Something's wrong. O povo The people que era para ser vencedor, were supposed to be a que winner. bradou, que celebrou, They were celebrating, shouting. agora Now foi destruído. we were defeated. E a glória do Senhor The glory of the foi Lord levada. was taken. Foi levada de Israel. Was taken from O que Israel. está acontecendo? What is happening? Qual o problema? What is the problem? Qual a dificuldade? What is the difficulty? Deus estava realmente aqui, God was really mas eu here, não sabia. but I didn't know. Deus estava aqui, God really was mas eu here, não sabia. but I didn't know. No capítulo anterior, The chapter before, Deus God repreende a Eli calls e Eli a seus filhos and his sons por causa do attention seu pecado. because of their E sin. por causa do pecado de Israel, Because of the sin of eles Israel, sofreram aquela derrota. they suffered that defeat. Amém? Amen? Depois, Later, os capítulos seguintes, next chapters, capítulo 5, capítulo 6, chapter 5 and chapter 6, é descrita it is it's a described presença da arca the presence of the na ark terra do inimigo, on the land of the na terra enemy, dos the filisteus. land of the Philistines. No capítulo 5, Chapter eles 5, levam a arca até Asdod they take the ark till to e colocam Asgard, a arca de Deus and they place the ark of God que leva, that que takes carrega that carries a presença de Deus, the presence of a God, glória de Deus. the glory of God. Eles colocam no templo de Dagon, They place in the temple num of templo de Dagon, ídolo the temple of an idol, satânico, satanic por idol, 2 noites seguidas, two consecutive 2 nights. madrugadas seguidas. Two consecutive Quando nights. eles entram naquele When they lugar, come into that a place, arca do lado do ídolo Dagon, the ark beside the idol of quando os Dagon, sacerdotes de Dagon entram, the priests of Dagon eles só come in, podem ver isso. they can only see this. Dagon prostrado. Dagon is A bowed down. estátua de The Dagon statue of Dagon prostrada no was chão. bowed down Com o on rosto earth, em terra. with the face on his Na earth. segunda noite, The second night não estava apenas was not prostrado. only bowed A sua down, cabeça estava cortada. her head was As cut suas down, mãos estavam her cortadas. hands were cut out. Amém? Amen? A arca The ark representava, represented, trazia, would bring, carregava would carry a presença de the Deus. presence of God. Pior que isso, And worse than that, todo o povo all the people de Asdod of Asgard foi tomado were taken de tumores no seu corpo. of tumors in their Havia uma body. praga também na cidade, There was a plague uma also in the praga de city, ratos sobre todo a o plague povo. of rats over Eles all the disseram, people. They said, isso está trazendo maldição para this nós. is bringing curse É to essa us. arca, This is the é ark essa presença It's de this Deus presence of God que está trazendo maldição para that is nós. bringing curse to Vamos us. tirar essa arca Let's take daqui. this ark out of here. Levaram a arca They took the para ark outra cidade, to another city, Ecrom. Ekron. A mesma coisa Same acontecia. thing happened. A mesma praga Same acontecia. plague would happen. Tumores, Tumors, ratos, rats, morte. death.
E eles não quiseram mais a arca com And eles. they didn't want the ark with them A anymore. arca ficou 7 meses com os The ark filisteus. was 7 months with the Eles Philistines. mandaram então, consultaram os sacerdotes deles, Then they went up to their priests, consultaram os príncipes went up deles to their e princes, falaram: o que nós vamos and fazer? they said, what shall we Essa arca do? está trazendo maldição para This nós. ark is bringing a curse to Eles us. disseram: And they said, devolvam a arca. give the ark back. Mandem a arca para os hebreus de Send novo. the ark back to the Mas não Hebrews. mandem de qualquer But jeito. don't send it like this. Pegam um carro novo, Get a new car. peguem vacas que deram crias, Get the cow that vacas just que gave não foram birth. colocados jugo sobre a vida delas. The cows that there was no yoke over Peguem them. a arca, Get the cow. coloquem nessa They carroça. get the ark Mas and não place in that façam isso car. apenas. But don't do this only. Façam uma oferta Make an offering pela culpa. for the blame. Apresentem ao Deus de Israel Present to the God uma of oferta Israel pela culpa. a offering for the blame. Então eles fizeram 5 So they made 5 figuras de tumores, figures E também of 5 tumors, ratos, and also 5 tudo de rats, ouro, all of gold, representando representing as 5 cidades the 5 cities desses of príncipes this princes, filisteus. the Philistine princes. Eles colocaram isso numa caixa, Place that in the ao lado box, da arca. beside the E eles ark. disseram: And they said, leva até um lugar. take it to a place. Leva essa carroça com essas vacas até um lugar. Take it until this certain Se place. elas correrem If they run em direção a Israel, direction of vocês Israel, estão sabendo you know que o Deus de Israel the God of Israel está nesse negócio. is in this thing. Então os príncipes So prepararam, the princes got it ready. colocaram a arca, They placed the ark colocaram there. as ofertas pelo They pecado, got the offering for the pela sin, culpa, for the blame, e encaminharam a carroça. and they sent the cart. E eu ouvi uma vez uma pregação, And I listened to a preaching as once. vacas loucas, The crazy cows. elas saíram correndo, They ran away. elas saíram em disparada, They went em desperately. direção à casa de Israel, Direction of the em house of direção à Israel. terra de Israel. Direction of the land Elas of foram Israel. conduzindo a They presença went de Deus. conducting the presence Eu of God. imagino, I imagine aquelas vacas talvez conscientemente não sabiam, those cows maybe mas elas consciously estavam didn't know, carregando but they were a carrying glória de Deus, the glory of a the glória Lord, de Deus, the glory of de God volta back a Israel. to Israel. A Bíblia diz The Bible says que elas chegaram that they got there numa determinada to cidade, the certain place, Kiriat Jearim. that Kiriat Jearim. Kiryat and Jearim, Os sacerdotes daquele lugar the priests of that perceberam place, que era a arca. they noticed that it was the Pegaram ark. tiraram a arca da They carroça, took the ark out of the cart. quebraram a carroça, They broke down the cart. fizeram lenha com ela, They made wood out of it. sacrificaram as vacas, Sacrificed the ergueram um cows altar, and raised up an altar. cultuaram ao Senhor They gave service to com a the carne Lord daquelas vacas, with the meat of that E cow, celebraram of a those cows. Deus. And they celebrated porque a God glória because the de glory Deus, of God que 7 meses estava fora, that 7 months was agora away veio sobre now Israel. came back to Israel. Amém, querido? Amen. Nós podemos entender We can que understand como aquelas vacas, of how those Nós cows, us, também podemos carregar we can also a carry glória de Deus. the glory of God. Deus quer God que wants, nós carreguemos a glória He dele. wants us to carry His Deus glory. quer God que a wants glória dele esteja sobre nós. His glory to be Mas over aqui estamos us. falando de Velho But here we're Testamento. talking about the O Old véu ainda Testament. nessa época está The fechado. veil in this O time véu is não closed. está The rasgado. veil is not A ripped. arca é um lugar santo. The ark is a A holy presença place. de Deus é um lugar The intocável presence of God is an pelo untouchable homem place comum by the common por causa man do pecado. because of sin. Nesse momento, In this quando moment, eles sacrificaram, they quando eles sacrificed, celebraram a when presença they da arca, celebrated the presence of the ark, alguns homens, some men, alguns some curiosos, curious people, abriram they e opened olharam para dentro da and they arca. look inside the ark. 70 homens 70 men morreram died porque olharam para dentro da arca. because they looked inside of the ark. O pessoal de Kiriat Jearim The people from Kiryat and Jearim, pensou, they thought, não dá para ficar com essa arca nesse lugar. we cannot have this ark in Eles this dizem place. assim em 1 Samuel They'll 6:20. say this in 1 Samuel 6:20. Quem poderia estar Who could be perante o Senhor, in front of the Lord? este Deus santo? This God, holy God? Repete comigo. Quem poderia estar perante o Senhor, este Deus santo? De repente, aquela grande alegria e júbilo Suddenly that great happiness and mais uma vez em celebration Israel once more in Israel se tornou em pranto became a e em cry tristeza. and sadness. A glória de Deus, The glory of a God, presença manifesta the manifest presence de Deus of God naquele lugar entre os in querubins, that place in the middle of the diante cherubims, dos olhos in deles, front of their eyes, meses atrás, months later, foi destruição, was destructions, derrota, of defeat. 30 mil homens mortos. 30,000 men. Agora a arca volta, Now the ark comes back. alguns olham para dentro Some dela look inside of e it são mortos. and they're dead.
Eles ficaram desolados. They Não entenderam. didn't understand. Eles não They entenderam. were confused. They didn't A Bíblia understand. diz em 2 Samuel The Bible says in 2 que a Samuel arca ficou 20 anos. that the ark was 20 nessa years in this city. Diga comigo, 20 anos. Say with me, 20 years. 20 anos a arca ficou nessa cidade. 20 years the ark was there in that city. Talvez coberta, Maybe covered. talvez num balcão, num armazém, Maybe in this little room. empoeirando. And E begging. agora? Empoeirando. Escondida. You're hidden Porque as pessoas tinham medo. because people were As fearful. pessoas tinham medo People had fear de olhar, of looking, de tocar a arca. of touching the ark. A Bíblia diz, The Bible says, em 2 Samuel, versículo 6, 2 capítulo Samuel 6, chapter 6, depois de 20 anos, after 20 years, um homem é levantado em a Israel. man is raised in O nome Israel. dele é Davi. His name is David. A Bíblia diz que ele tem um coração The Bible says that he has segundo a a heart, vontade de Deus. second the will, after the Ele é um will homem of que God. teme a Deus. He is a man Ele é um that homem fears God. que erra. He's a man that has É um homem que mistakes. peca, He's a sim. man that sins, yes. Mas ele But reconhece he que recognizes Deus pode that perdoar. God can forgive. Ele é um homem sincero. Here's a sincere Ele man. tem um coração sincero e uma face sincera diante de He has a Deus. sincere heart and face in front of God. Ele não coloca máscaras. He does not place masks. Ele não vive em hipocrisia. He does not live in hypocrisy. Ele não vive na presença Hypocrisy. de Deus He does not live in the presence of com God engano. with trickness. E ele um dia He had one day, decide he decides levar a arca do to Senhor take and carry the ark of the dessa Lord cidade from that city para to Jerusalém. Jerusalem. E ele prepara And he prepares uma carroça. a cart. Diga para o seu irmão, olha aí o problema. Tell your brother. De Look at novo the uma problem. carroça. Again a De cart. novo uma carroça. Again a cart. Ele prepara uma carroça. They get a cart E ready. ele coloca a arca And they place the para ark on it levar. to take it. E a carroça levada por And animais the cart that is taken by the animals cai num buraco. falls into a E um hole. homem And a man chamado Uzá called Usa vai segurar a arca is going to hold para the ela não ark cair. so it wouldn't fall. Você sabe o que You acontece? know what happens? Uzá Usa é morto naquele is momento. dead in that moment Porque tocou because he na touched presença de the Deus presence of God de uma maneira indigna. in an unworthy way. Davi fica triste. David gets sad, Manda levar a arca para uma outra casa. tells them to take the ark to another Parou o house. percurso. They stop the way that they're going. Parou a procissão They stop the procession de levar a arca até of Jerusalém. taking the ark to Acabou a Jerusalem. festa. There's no more Uzá celebration. morreu. Usa died. Quem poderá Who will be able to estar perante o Senhor? be in front of the Lord? Esse Deus Santo? This holy God. Esse Deus Santo? This holy God. Quem poderá? Who will be able to? Se até tocar a arca do lado de fora, If even touching the ark on the outside trouxe of it morte. brought death. A arca é levada então The ark is para a taken casa de um outro homem. to the house of E ela another fica man. lá 3 meses. And it's there 3 months. 3 meses 3 months. na casa de Obed-edom. The house of Obed-Edom. E Obed-edom And Obed-Edom é abençoado, is blessed porque a arca está na sua casa. because the ark is in his house. Depois de 3 meses então, After 3 months, then, Davi decide levar a arca para Jerusalém. David decides to take the ark to Jerusalem. Mas agora, But now, ele vai levar he's going to take a maneira de Deus. the way of God. A maneira de Deus. In the way of God. Como Deus ensinou. As God teaches. Como Deus falou que tinha que As fazer. God said that it should be. Amém? Amen? Diga comigo, eu preciso Say with da me, I glória de need Deus. the glory of Assim God. como Israel precisava Just as Israel would need e entendia and understood que dependia da sua glória, that they depended on His que glory. dependia da sua That manifestação. they depended on His Mas eu só manifestation. vou poder But I'm only going to be able levar a to arca take the ark à maneira de Deus. in the way of Não God. da minha Not maneira. in my way. Não do meu jeito. Not in my little way. Não da minha Not vontade. in my will. Não do jeitinho que eu Not in quero. the little way I Não do want. jeitinho que eu sou. Not in my way Ah, that I am. o pastor está muito exigente. Oh, pastor wants Ah, too eu much. não vou nos turnos da madrugada, No, não. I don't go in the Ah, morning não, eu não quero prayers. participar desse congresso No, de I'm not jovens. participating in the Pra youth que congress. isso? Why should Pra we que need tanto this? jejum? Why so much Pra que tanta fasting? leitura da Why so much palavra? reading of the Pra word? que tanta oração? Why so much prayer? Pra que tanta dedicação? Why so much Pra que dedication? tanta consagração? Why so much consecration? Eu te digo, querido, I tell you, dear para one, que a glória so that the glory possa vir sobre você. can come over you. Amém? Amen?
É a maneira de Deus. It's the manner of God. It's the Não é way do of God. jeitinho It's brasileiro. not in the Brazilian little Não é way. da maneira brasileira. That's not in the Brazilian manner. Você pode enganar o pastor. You may deceive the Você pastor. pode enganar o seu You mentor, may deceive your o seu mentor. discipulador. You're the person who Mas disciples Deus, you. But God, você não engana. you don't deceive him. Deus, God, eu não engano. I don't deceive him. Amém? Amen. 2 Samuel 6, 12 a 15. Eu vou ler um trecho. 2 Samuel 6, 12 to 15. Amém? I'm going to Pode read abrir sua a Bíblia text. nesse trecho aí. You can open your Bible there in that part. 2 Samuel 6, 12 a 15. 2 Samuel 6, 12 to 15. Então disseram a Davi: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo o que tem, por causa da arca de Deus. Assim foi Davi e fez subir a arca de Deus, da casa de Obed-edom para a cidade de Davi, com alegria. Now the king David was told, the Lord has blessed the household of Obed-edom and everything he has, because of the ark of God. So David went down and brought up the ark of God from the house of Obed-edom to the city of David with rejoicing. Quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, ele sacrificava bois e carneiros cevados. When those who were carrying the ark of the Lord had taken 6 steps, he sacrificed a bull and a fattened calf. Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor, e estava Davi cingido de uma estola sacerdotal de linho. David, wearing a linen ephod, danced before the Lord with all his might. Davi e toda a casa de Israel subiam, trazendo a arca do Senhor com júbilo e ao som de trombetas. While he and the entire house of Israel brought up the ark of the Lord with shouts and the sound of trumpets. Esse trecho que eu li não está mencionando como a arca foi trazida, mas ela foi trazida por aqueles varais que passavam nas argolas. Eles não tocavam na arca, mas tocavam naqueles varais. This part that I mentioned didn't mention the way that they would take the ark, but the ark was taken with these sticks that they would put in, the rods that would put in these holes, and they would take the ark with those rods. E naqueles varais, então, os sacerdotes carregavam a arca. And in those rods, then the priests would carry the ark like this. Amém? Amen? Um de cada lado. One in each side. Alguns sacerdotes carregando a arca Some priests were sobre carrying os the seus ark ombros. above their É shoulders. assim que eles traziam. That is how they Era would assim bring. a maneira de Deus. That was the manner of Mas God. Davi acrescenta algumas But coisas. David adds some things. Davi acrescenta algumas coisas. David adds something. Trazer a maneira de Deus Bringing in the way of é God carregar a arca is carrying the sobre ark os ombros dos over the sacerdotes. shoulder of the priest. Deus quer God wants que eu e você, that me and you, que somos that are reino de sacerdotes, a king of priesthood, uma nação de sacerdotes, a nation of possamos priests, carregar a sua arca. we may carry his Mas ark. preste atenção. But pay attention. Como foi How was it que Davi trouxe a that arca? David brought the ark? Repete comigo. Repeat after me. Número 1, Number 1, com alegria. with happiness. Número 2, Number 2, com sacrifícios, with sacrifices, ofertas, offerings, com atitude. with attitude. Número 3, Number 3, com todas as suas forças. with all of his strengths. Em outras In palavras, other words, com toda a sua alma. with all of his soul. Número 4, Number 4, com vestes sacerdotais. with priest's clothes. Amém? Amen. Ele tinha vestes sacerdotais. He had the priesthood clothes. Número 5, Number 5, com júbilo e som de trombeta. with rejoicing and the sound of trumpets. Ou seja, Or com muita celebração. in other words, with a lot Com of muita celebration. celebração. With a lot of celebration. Davi levou a arca. David brought the ark, Não assim, not like this, carrancudo. like this, putting down, Cabisbaixo. with his head down. Como se algo comum estivesse As acontecendo. something common was happening. Não, No, é a presença de Deus. it's the presence of God. É a glória de It's the Israel. glory of Israel. É a presença do Deus It's the Santo. presence of the holy Estou God. fazendo isso. I'm doing this A maneira que Ele mandou. the way that
he told Mas eu me não to posso do. me contentar But I can't somente be em content trazer, only in bringing não uma simples procissão, not only a simple procession, 6 passos, 6 steps, sacrifício, sacrifice. 6 passos, 6 steps, sacrifício, sacrifice. 6 passos, 6 steps, sacrifício, sacrifice. muito júbilo, muita A lot of alegria, rejoicing, a lot of muita happiness, motivação, a lot of muita motivation, a lot disposição. of willingness. Não é algo qualquer coisa. And it's not something Não é that's algo normal. comum. It is not a common É a thing. glória de It is Deus. the glory of É a God. presença de It is the Deus. presence of God. Isso representa tudo para Davi. This represents everything Isso for David. representa tudo para ele. This represents everything for him. Estamos querendo We desire, manifestar. manifest. Vamos manifestar Let's manifest. uma revolução sobrenatural. Supernatural revolution. Mas você precisa But you need entrar por esse to caminho. come into this Você way. precisa. You need. Você precisamos We need da manifestação the da manifestation sua glória. of His glory. Como Davi, How David, as David, desejar, desiring, se alegrar, being happy, empenhar todas as forças, putting all of our strength, vestes the sacerdotais, priest's clothes, vestes de to santidade, the effort of the muita holiness, a celebração, lot of celebration, muito a sacrifício, lot of sacrifice, muita a entrega, lot of giving muita in, devoção. a lot of devotion. Amém? Amen. Davi David, foi criticado. he was criticized. A sua própria esposa, His own wife, a sua própria mulher, his own wife, o criticou criticized him pelo modo by the way como ele estava fazendo, that he was doing. que ele estava trazendo a He arca. was bringing the ark. Amém? Amen. E Davi responde, And David answers, versículo 21, 22, por verse aí. 21, 22, like that. Mical, sua esposa, o despreza Michal, her wife, despises him e critica. and says, Mas ele diz, but he says, perante o Senhor, by the Lord, eu tenho me alegrado. I have been E happy. ainda mais do que isso, And even more than that, eu me humilharei I will be diante humiliated dos seus olhos. in my own eyes. Ainda mais do que isso, Even more than that, além do que isso, even more than eu me this, humilharei I will be humiliated diante dos meus in olhos, front of my eyes, para que aos olhos dele so that in front of eu possa ser aceito. his eyes I may be Amém. accepted. Amen. Jacó disse, Jacob said, Deus estava aqui, God was here, mas eu não sabia, but I didn't know. mas eu não conseguia discernir. But I couldn't discern. É como se meus olhos estivessem It's fechados. like my eyes were Eu closed. estou preocupado mais com a minha I'm reputação. more than my reputation. Eu estou More. preocupado mais com as minhas I'm coisas. worried more with my things. Eu estou preocupado mais com os meus I'm worried negócios. more with my business. Eu estou preocupado mais, talvez, até com a prática da minha religião I'm getting worried even more with the practice com of my Deus. religion than with God, do que a sua presença, than with His do presence, que me conectar, than getting do connected, que depender, than depending, do que receber, than receiving, do que than contemplar contemplating a sua glória, His glory, a sua His majestade, majesty, receber receiving a sua glória. His glory. Querido, Dear one, você não pode you cannot fazer nada do anything para Deus. to God. Você não pode fazer nada para You Deus. cannot do anything for Você God. não pode fazer nada por You Deus. cannot do anything Você não by pode God. representar You Deus cannot em represent lugar God nenhum in no place se a sua glória if your glory não estiver com você. is not with you. Se a sua glória If His glory não estiver com is você. not with you. Amém? Amen. Eu vejo alguns textos na palavra I see some texts in the Word of God, e eu fico muito admirado com eles. and I get a lot admired with them, De pessoas of people que tiveram um encontro who had an encounter com a glória de with Deus. the glory of Eu God. quero ler com você I would like to read with you Daniel capítulo 10. Daniel chapter 10. Daniel capítulo 10. Daniel chapter 10. Praise God. Daniel capítulo 10 Daniel chapter 10 fala de um homem, talks about a que man, é Daniel, that is Daniel, que teve um encontro had an encounter com a presença de Deus. with the presence of God. E olhando o que Daniel experimentou, And looking to what Daniel olhando o que experimented, Daniel viveu, looking what Daniel eu lived, fico querendo I desire a cada vez mais even more me encontrar getting encounter com a sua glória. with His presence. Olha comigo, Look with me, versículo 4. verse 4. No 24º dia do primeiro mês, eu estava às margens do grande rio Tigre. Levantei os olhos, olhei e vi um homem vestido de linho e os seus lombos cingidos com ouro fino de Ufaz. On the 24th day of the first month, as I stood standing up in the bank of the great river, the Tigris, I looked up, and there before me was a man dressed in linen,
with a belt of the finest gold around his waist. O seu corpo era como berilo, o seu rosto parecia um relâmpago, os seus olhos eram como tochas de fogo, os seus braços e os seus pés como o brilho do bronze polido, e a voz das suas palavras como a voz de uma multidão. His body was like chrysolite, his face like lightning, his eyes like flaming torches, his arms and legs like gleam of burnished bronze, and his voice like the sound of a multitude. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo não viram, mas caiu sobre eles um grande temor e fugiram para se esconder. I, Daniel, was the only one who saw the vision. The man with me did not see it, but such terror overwhelmed them, and they fled and hid themselves. Fiquei, pois, eu só e tive esta grande visão, e não restou força em mim, desfigurou-se a feição do meu rosto, e não retive força alguma. So I was left alone, gazing at this great vision. I had no strength left. My face turned deathly pale, and I was helpless. Contudo, ouvi a voz de suas palavras, e ouvindo a voz de suas palavras, eu caí com meu rosto em terra, profundamente adormecido. Then I heard him speaking, and as I listened to him, I fell into a deep sleep, my face to the ground. Certa mão me tocou e fez com que me levantasse, tremendo sobre os meus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos. Ele disse: Daniel, homem muito amado, atende às palavras que te vou dizer e levanta-te sobre os teus pés, porque te fui enviado. Ao falar ele comigo estas palavras, pus-me em pé, tremendo. A hand touched me and set me trembling on the hands and knees. He said, Daniel, who are highly esteemed, consider carefully the words I am about to speak to you. And stand up, for I have now been sent to you. And when he said this to me, I stood up trembling. Para mim, To me, essa visão de Daniel, this vision of esse Daniel, encontro de Daniel, this encounter of com Daniel Jesus, with Jesus, resplendor da sua glória, a shining os of his seus glory, olhos fumegantes, his eyes os seus pés were brilhantes, flame, a his sua eyes were shining, autoridade, his authority, toda a sua glória, all his glory, é um dos maiores encontros one of the greater que eu encounters vejo na palavra. that I see in the Word. João teve o mesmo encontro. John had the Em same Apocalipse encounter. capítulo And 1. Revelation chapter Teve o 1, mesmo he encontro. had the same encounter. Quando alguém se encontra com a presença do Senhor, When someone gets quando encountered, alguém se encontra com a glória de when Deus. someone encounters the glory of the Lord, Esse texto fala algumas coisas para mim. this text says some things Ele to me. diz que ele se prostrou. He says that he bowed down. Ele diz que as outras pessoas Says that the other people nada viram, were seeing nothing, mas sobre eles caiu but over them fell grande temor. a great fear. E quando esse temor veio, And when this fear came, se a pessoa que não se conectou com the Deus, person who was not connected with God, apenas Daniel se conectou com only Jesus. Daniel was connected Apenas with Daniel Jesus. se ligou à manifestação da Only glória. Daniel was linked to the As outras manifestation of the pessoas glory. The other people Que estavam com ele that were with só him tinham uma atitude: only had an attitude: fugir. run away. Eles fugiram They ran away para se esconder. to hide Por themselves. isso, querido, That is why, dear one, defina define o que você quer. what you want. A presença dele está aqui. His presence is here. A presença dele está onde ele é His presence invocado. is where he is A cried, called presença upon. dele está His- onde ele é His adorado. presence is where he A is presença dele worshipped. está onde ele está, onde ele se estabelece. His presence is Jesus where he is disse, established. Jesus said, Se 2 ou 3 if 2 or 3 se reunirem no meu nome, get united in eu my name, estou ali. I am there. Eu estou ali. I am there. Quando eu estou na sua When presença, I'm in his presence, eu perco totalmente as minhas I lose forças. totally my Há strength. tremor nas minhas There pernas. is E trembling in my somente uma legs. atitude: And only an devo attitude ter. I should have prostrar-se. to bow down, Prostrar-se bowing down com o rosto em terra. with my face to the Ou eu ground. vou me prostrar, Or I'm going to bow ou eu down, vou fugir or I'm going to run away para me esconder. to hide myself. Deus está aqui, God is here, mas eu não sabia. but I didn't know. Mas eu não sabia. But I didn't know. Qual é a sua atitude? What is your attitude? Qual é a sua atitude? What is your attitude?
Ele está aqui. He is here. Mas ele pode se manifestar But He can manifest a você to you somente only se você quiser. if you would like to. Ele está na sua casa, He is in your house. mas ele pode se He manifestar can get manifest se você quiser. if you want to. Se você se conectar. If you get connected. Se você entrar pelo If caminho. you come in by the Se way. você entrar pela If verdade. you come into the Se você truth. quiser e desejar If you would like to and celebrar desire a sua to presença. celebrate His Celebrar a presence. sua presença. Celebrate His presence. Amen. A Bíblia diz em Hebreus 1, de 1 a 4, The Bible says in Hebrews 1, 1 que through 4, Jesus that Jesus é is o resplendor the da resplendor sua glória. of His glory. E Ele é And He is a expressa imagem the expressed image do seu ser. of His being. Presta atenção. Pay attention. A Bíblia está The dizendo Bible is saying que Jesus that Jesus is is o resplendor the resplendor da glória de Deus. of the glory of A God. glória de Deus, The glory of o God, resplendor da glória the de Deus, resplendor of the tem glory um of God, nome. has a name. O seu nome é His name is Jesus. Jesus. E a Bíblia está dizendo And the Bible is que saying Jesus that Jesus é is a expressa imagem the express image de Deus, of God, da glória de Deus. the glory of O God. que nós estamos falando aqui? What are we saying here? O que eu estou querendo dizer What do I aqui? want to say here? Deus quer manifestar a sua glória. God wants to manifest His glory. O pecado Sin tirou o homem da presença de took Deus. man from the presence of God. Querubins The cherubims, foram they were colocados placed para que o homem não entrasse mais, so that man would não come in tivesse again. acesso mais He wouldn't have à access presença de to the Deus. presence of God. Depois, Later, Deus estabelece uma arca. God established an Deus ark. estabelece um lugar He establishes a onde a place sua glória where His glory vai estar is going to presente. be present. E essa glória, And this glory, aos olhos do inimigo, to the eyes of the enemy, é a manifestação is the do manifestation Deus of Todo-Poderoso. the Almighty O God. inimigo reconhece The enemy isso. recognizes Mas quando this. Israel But when Israel caminhava com a arca, would walk with the ark debaixo de pecado, under sin, debaixo de erro, under mistake, essa mesma glória the same que era glory para ser bênção, that was supposed to be blessing trazia would bring maldição curse sobre as suas vidas. to their lives. Mas quando Israel But when Israel celebrava essa would celebrate presença, this presence, cultuava essa would give presença, service to the se ligava a presence, essa presença would get connected to em the santidade, presence in holiness, com sacrifícios, with com sacrifices, celebração, with com celebration, júbilo, with com jubilee, culto, with celebration and service, essa presença this presence trazia bênção would bring para a blessing sua vida. to their lives. Amém? Amen. Mas nós estamos no Novo But Testamento. we are in the New Testament. E a Bíblia está dizendo que Jesus se The manifestou. Bible is saying that Jesus was Jesus já manifest. veio. Jesus already came. Jesus já pagou a culpa, Jesus paid the o blame, preço the price, do meu e do teu pecado. mine and your sin. A Bíblia diz The Bible que says Jesus that Jesus, tira He o takes pecado. the sin. Ele tira o He pecado. takes the sin. E quando Jesus morreu, And when Jesus quando ele died, estava entregando o seu espírito na when cruz, He was giving His Spirit in the o cross, seu sangue estava sendo His derramado, blood was being shed, ou seja, or else o preço do pecado the price of estava the sendo sin pago was being paid diante de in Deus. front of God. O sacrifício perfeito A perfect estava sacrifice sendo entregue. was being given in. Davi, David, 6 passos um sacrifício. six 6 steps to passos um sacrifice, 6 sacrifício. steps to 6 sacrifice, passos um 6 steps to sacrifício. sacrifice. Agora Jesus Now Jesus, entrega He o gives sacrifício the perfeito, perfect o sacrifice, perfeito, the perfect, o definitivo. the definitive. E agora lá no templo, And now they're in the temple onde a arca estava where the guardada, ark was kept, atrás de um véu, behind a veil, atrás de uma cortina, behind this. esse véu é this rasgado cloth. This veil is ripped de cima a baixo, from top to bottom, mostrando com isso showing this que agora that now quem quiser pode, who wants can, quem quiser pode vir, who desires quem can, quiser pode entrar, who desires can quem come in, quiser pode who tocar, desires can quem touch, quiser pode abrir a if you tampa, desire you can open quem the quiser lid, pode olhar o que tem you can look dentro. what's inside. Há segredos, There are mas é para secrets, você. but they're for you. Pode tocar, You can touch them. pode ir You can go no meio dos querubins, in the middle of the cherubim. pode ir You ali can go there onde Deus habita. where God dwells. Não é apenas um lugar It's not only físico, a physical place. não é apenas um lugar It's físico. not only a physical place. Essa arca, This ark, hoje em dia, to nowadays, não se sabe onde está. they don't know where it is. Mas agora existe uma arca, But now there's an ark. existe um caminho There is the aberto, open way, conforme diz Hebreus, which Hebrews says, tendo ousadia having the para boldness entrar to come in no Santo dos to the Santos, holiest place, no lugar celestial. to the heavenly place. Não é um lugar It físico, is not a physical place, mas é um lugar but celestial. it's a heavenly place. Lá está There it a is, verdadeira the glória. true glory. Lá está There is a glória the glory que a arca era figura. that the ark was the figure of.
Agora eu e você Now me and you, podemos entrar we can come in neste lugar santo. to this holy place. Pelo novo e vivo caminho, By diz the a new and palavra. living way, says the Pelo word. novo e vivo By caminho. the new and living O way. novo e vivo The caminho new and living way é is Jesus, Jesus, a sua própria carne. his own flesh. Mas a Bíblia diz But the Bible says que Ele é that he is o resplendor the resplendor da sua glória of his glory e a expressa imagem and the expressed image do seu ser. of his being. O que está querendo dizer, pastor? What do you want to say, Pastor? Jesus é Jesus is a glória de the Deus. glory of God. E a Bíblia fala The Bible says que em Romanos that in Romans que Ele nos predestinou, that he predestined a mim e a você, me and you e a todos aqueles and all those que o reconhecerem who recognize him como Senhor e Salvador, as his Lord and Savior a sermos to be como Ele, as him, como Ele, like him, como Jesus. like Jesus. Amém? Amen. Abre sua Bíblia em 2 Coríntios 3. Open your Bibles in 2 Corinthians 3. Segunda Coríntios 3:18. 2 Corinthians 3:18. Segunda Coríntios 3:18. 2 Corinthians 3:18. Eu tenho 3 versões aqui. I have 3 versions here. Eu vou ler as 3. I'm going to read the 3 of them. Depois você lê uma aí. Later, I'm just going to read one. Amém? Amen. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Olhem outra versão. E todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Outro, porque estamos sendo continuamente transfigurados, transformados à sua própria imagem, com esplendor cada vez maior e de um grau de glória a outro, pois isso provém do Senhor, que é o Espírito. 2 Corinthians 3:18. And we who with unveiled faces all reflect the Lord's glory are being transformed into his likeness with ever increasing glory, which comes from the Lord, who is the Spirit. Essas traduções These translations, deixaram mais claro para mim they let it even clearly for me. o desejo de Deus. The desire of E o que God. o apóstolo Paulo descreveu aqui And what Apostle Paul como described uma here verdade espiritual. as a spiritual truth. Hebreus fala, Hebrews says Jesus Jesus é is o esplendor the reflection da glória do Senhor. of the glory of the Lord. Ele é a expressa imagem He do is the seu ser. expressed image of his being. 2 Coríntios 3 2 Corinthians 3 está dizendo is saying que todos nós, that all of us, ao contemplarmos when Jesus, we contemplate ao Jesus, olharmos o Senhor, as we look to the ao Lord, olharmos a sua as we glória, look to his glory, ao contemplarmos a sua as we glória, contemplate his glory, nós também we as well somos are transformados being de transformed glória em glória, from glory to de glory, glória. from glory glória. to glory. Talvez Maybe isso que eu estou falando aqui this what I'm telling não you, seja novidade para você. it is not new for Glória a you, Deus, Praise God porque for você that, conhece a because you palavra. know the word. Mas eu quero dizer isso. But I like to Eu estou say dizendo this. isso para mim. I'm saying this for Eu myself. preciso dessa I glória. need this Eu glory. preciso olhar para Jesus I todos need os to look dias. Jesus Eu every preciso depender dele todos need to os dias. depend on him Eu all preciso days. olhar para ele. I need Eu to não look posso to him. ficar um segundo sem olhar para Cannot be ele. even 1 second without looking to him. Eu preciso olhar para o Senhor. I need to look to the Eu Lord. preciso. I need Porque to. ele está dizendo Because he's saying que existem níveis. that there are levels Que existem níveis That there are levels de glória of glory para eu ser transformado. so that I can be transformed. Existem níveis de There are glória. levels of glory. É como se existissem It is like em it Deus was in God. compartimentos. Compartments. É como se existisse em Deus It's like there was in God lugares places que eu ainda não that I acessei. still haven't Mas accessed. quando eu olho para Jesus, But when I look to Jesus, quando eu desejo a sua when I glória,
desire His glory. Essa glória This glory que está liberada that is set out is por free Jesus. by Jesus. Eu vou conhecendo. Getting to Eu vou know. conhecendo mais. I'm getting to know E eu more. vou sendo I'm transformado. being transformed. Eu conheço uma área. I know an area. Eu conheço um aspecto. I know an aspect. E esse aspecto And this- novo this new muda aspect a minha vida. changes my Muda life. meu caráter. Changes my Muda character. meu pensamento. Changes my thoughts. Muda minha atitude. Changes my attitude. Muda minha expectativa. Changes my Com expectation relação ao mundo. with the Com relação world, às coisas. with the things, Com relação a tudo. with everything, Com relação ao futuro. with the future. Eu preciso I need depender to depend dessa glória. of this glory. É um movimento. It is a movement. Nós cantamos We isso. sing this. Essa glória é um This glory is a movimento. movement. A glória de Deus é The um glory of movimento. God is a movement. Se você lembrar, If you remember, quando Israel andava no deserto, when Israel was there in the desert, a Bíblia fala em Êxodo the 33 Bible says in Exodus 33 que Israel só se movia that Israel would only move quando a nuvem, when the cloud que era a glória de that was Deus, the glory of se God movia. would move. Esse texto conta This text o says momento em que Deus a disse, moment where God said em Êxodo in 33, Exodus que 33 Deus não ia mais that God would not caminhar com o anymore povo de to Israel. walk with the people of Israel. A Bíblia diz The Bible says que nesse tempo that in this time Moisés Moses construía a sua tenda, would build his a tent, sua casa, his house, distante, afar, fora do arraial outside of the de Israel. meeting place of Israel. Êxodo 33 fala Exodus isso. 33 says this. A presença de Deus The presence of se God manifestava sobre was Moisés. manifest over Esse Israel. texto fala Moses. This text says que a glória de Deus that the glory of se God manifestava would manifest como uma espessa nuvem, like this thick cloud, uma espessa like nuvem this thick cloud sobre Moisés. over Moses. Imagine And imagine a congregação the congregation de Israel, of Israel, a congregação de Israel, congregation of Israel, cada um na sua tenda. everyone in their own tents. Moisés vai para um lugar mais distante Moses goes to a far place, e ele faz a sua tenda ali. makes his tent there. E o povo, diz o texto, The que o people, povo the text says, contemplava, that the people were o contemplating. povo olhava, People would look cada momento every moment que Moisés that Moses entrava would come na sua into tenda. to his tent. Entrava na sua He would tenda. come into his E eles tent, viam, and they would eles see, podiam ver they could see uma espessa a nuvem thick cloud tomando aquele lugar. taking that place. Eles não podiam They entrar. could not come in. Eles não podiam estar They could perto. not be close. Mas eles ficavam olhando. But they would look. E quando a nuvem vinha, And when the glory would Moisés come, entrava na the cloud tenda. would come. A Moses Bíblia would come into diz the tent. And the Bible que says todos that everyone nas suas tendas, in their tents, nas suas casas, in their houses, se prostravam would bow down diante da tenda in front of the que tent Moisés estava. that God was, Mas that Moses ninguém- was. But no Mas ninguém one queria wanted to tocar. touch. Ninguém queria mais. No one wanted anymore. Sabe, havia apenas um entendimento intelectual. You know, there was only this Apenas intellectual entendimento understanding. intelectual. Only this intellectual understanding. Mas a Bíblia diz But the Bible says que Moisés that Moses, entrava na presença he de would Deus. come into the A presence of glória God. vinha sobre The ele glory would come como over him peso. with the E ele weight. saía And he would leave that presence para abençoar o povo de to Israel. bless the people of Israel. Mas a Bíblia diz, But the Bible says nesse texto, in this text que Josué that Joshua permanecia na tenda. would remain in the tent. Josué Joshua permanecia na would tenda. remain in the O que eu tent. quero falar com esse What do I want texto? to say with this O que eu quero text? mostrar com esse What do I want texto? to show with this text? Você pode se contentar You can get com a vida do content apóstolo Paulo with the Terço. life of Apostle Ele Paul vai à Tarsus. tenda. He goes to the tent. Ele vai à presença de He goes Deus. to the presence of Ele God. busca. He seeks Ele é um it. sacerdote. He is the priest. Ele busca. He seeks. Ele apresenta você e você Presents you to diante de Deus. He presents you in front of A glória God. de Deus The glory of toma a God sua vida. takes his life. Ele busca He a seeks vontade de Deus por mim e por the will você. of God for me and for Agora eu e you. você Now what me and you, podemos simplesmente ficar olhando we can only look o que essa família what this faz. family Nós does. podemos apenas ficar olhando. We can only look. Nós podemos apenas nos contentar. We can only get Ele content. vai vir. Oh, he's gonna Ele come. vai abençoar. Oh, he's gonna Ele bless. vai trazer uma palavra. Oh, he's gonna bring a Ele word. está intercedendo. Oh, he's interceding E não mudar. and not change. E não querer mudar. Not want to E change. não querer se envolver. Not want to get E não involved. querer que essa glória Not want this glory transforme também a to sua transform vida. as well your Mas life. tem um exemplo. But there's an example. Josué está lá. Joshua is there. Josué está lá. Joshua is there. Josué está lá. Joshua is there. Muitas vezes. Many times. E alguns exemplos da palavra. Some examples of the word. Deus diz para não ir. God says Mas don't go. sempre há alguém. But there's always Eu someone. não vou perder essa I'm not going to oportunidade. lose that opportunity. Eu não vou ficar para trás. I'm not going to be back. Nessa época, In this time, no Sinai, in Sinai, Deus manda subir God tells them to go up. Moisés, Arão Moses, Aaron,
mais de 70 homens. more than 70 men. Eles eram para ficar num nível. They're supposed to be in this Só Moisés level. era para subir. Only Moses was Mas eles supposed não, to go não up. aguentaram. But they couldn't Eles get. subiram junto. They ran up E together. a Bíblia diz, The Bible eles says não foram they, consumidos. they were not Eles não consumed. foram They destruídos. were not Mas destroyed. Deus preparou ali But God prepared there banquete, a banquet, uma mesa farta. a E todos eles participaram. full O que você está table of querendo things. dizer, And all of them pastor? participated. What do you want to say with this, Pastor? A Bíblia está dizendo, The Bible is saying, todos nós all of us, estamos sendo we are being continuamente continuously transfigurados, transfigured, transformados transformed à sua própria imagem. to His own like image. and Precisa likeness. Needs. apenas You need only de disposição. willingness. Precisa apenas Only need fazer a coisa correta. to do the right thing. Precisa apenas You only need ter expectativa. to have expectations. Precisa apenas You only need desejar. to desire. Precisa apenas You only need se mostrar to show aberto. yourself open. Ele, He, da sua parte, of His parts, já fez tudo. He already did Ele everything. não tem mais o que He fazer. doesn't have anything to Os do. céus estão abertos. Heavens are open. Os céus estão Heavens abertos. are open. A sua glória His glory está disponível is available para encher todas as to coisas. fill all things. Eu preciso entender I need to understand que esse verbo that this verb, transformado, transformed, transfigurado, transfigured, mudado, changed, é algo contínuo. is something É algo continuous. contínuo. It's something É algo continuous. contínuo. It's something É algo continuous. contínuo. It's something Eu preciso continuous. todos os I dias. need every Eu e day. você precisamos todas as Me and you, manhãs. we need Nós every precisamos morning. todas as Me and tardes. you, we need Nós after precisamos afternoon. todas as noites. We need every Nós night. precisamos todos os dias. We need Não é every só day. domingo de It's manhã. not only Não in é the só Monday, quinta-feira à Sunday noite. mornings, not Não é only the domingo à Thursday noite. at night, São not only Sunday at todos night. os It is dias. every day. Todos os It is every dias. day. Nós precisamos experimentar. We need to experiment. A Bíblia fala The Bible says em in Hebreus capítulo 6. Hebrews chapter 6, E eu vou encerrando por aqui. and I'm going to close with this. Hebreus capítulo 6. Hebrews chapter 6. You can. Hebreus capítulo 6. Hebrews chapter 6. Eu quero ler aqui I'd like to read nessa here Bíblia. in this Bible. Hebreus capítulo 6. Hebrews chapter 6. Portanto, Hebreus 6, versículo 1. Hebrews 6 verse 1. Portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade. Therefore, let us leave the elementary teachings about Christ and let us go on to maturity. Portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade. Therefore, let us leave the elementary teachings about Christ and go on to maturity. O que o escritor de Hebreus está dizendo aqui? What is the writer of Hebrews wanting to say with this? Você não pode permanecer sempre You cannot remain always da mesma maneira. the same way. Hoje, Today, você não pode viver you cannot live em seu relacionamento com Deus in your relationship with como God você viveu ontem. as you lived it yesterday. Hoje, Today, há algo mais dele. there's something more of Hoje, it. Today, há algo mais dele. there's something more of it. Hoje há algo mais para Today, there's experimentar. something more to Hoje há experiment. algo para ser mudado. Today, there's something more Hoje to há be algo para ser changed. Today, there's transformado. something more to be transformed. Contemple a glória dele. Contemplate His Você glory. carrega a glória You dele. carry His glory. Contemple a glória dele. Contemplate His glory. Ele prossegue dizendo He algumas coisas, eu continues não vou saying some ler, things I'm not going to read. falando a respeito do retroceder, do voltar atrás. Talking about the stepping back, the E no versículo receding. 5 ele fala And in verse 5 he que says essas pessoas that these people que experimentaram that a experimented maturidade, the maturity, essas pessoas these que não people ficam só no rudimento, that are not in the que não rudiments ficam só only, na praia, nas that ondas bem are rasinhas, not in the shores mas and são the pessoas low que waters. querem avançar, There are people that they são want to pessoas que querem advance, se envolver, people that want to get são involved, pessoas que querem mais people de that want Deus, more of God, são pessoas que querem se people expor à that want to glória, get são exposed to pessoas the que querem glory, ser transformadas people na that would like to glória. be transformed in the A glory. Bíblia está The dizendo Bible is que saying esse tipo de that this type pessoa of people, experimenta, they versículo experiment, 5, verse 5, experimenta they experiment a bondade de Deus, the goodness of a God, bondade da palavra de the Deus goodness of the Word of e God, os poderes and His da power era
of the coming que há de vir. age. A Bíblia está dizendo, The Bible is se você saying, se envolve, if you get se involved, você busca Deus, if you seek se God, você deseja a glória if you de desire Deus, the glory of você God, pode you experimentar can experiment a glória, the glory, o poder the power do mundo vindouro. of the coming O que age. você está dizendo? Why are you O saying que a this? Bíblia está What is dizendo? the Bible saying? Quando você se envolve, When you get quando involved, você quer o peso, when you want the quando weight, você paga o preço, when you pay the a price, Bíblia está the dizendo, Bible is saying, você pode you can experimentar experiment o the sobrenatural de Deus. supernatural of God. Você pode You can experimentar o experiment sobrenatural the de Deus. supernatural of God. Eu quero que você I would like you pare um momento to stop a moment em oração and in prayer e medite a respeito disso. and think about this. Jacó disse: Jacob said, a glória dele estava aqui, his glory was here, mas eu não estava sabendo. but I wasn't noticing it. Eu estava no lugar da I was glória in the dele, place of his mas glory, eu não sabia. but I didn't know. Eu não I reconhecia. didn't recognize. Eu não me envolvi. I didn't get Eu não involved. me envolvi. I wouldn't get involved. Eu quero me envolver. I want to get Eu involved. quero corresponder I want to correspond à glória de Deus. to the glory of God. Amém? Amen. Vamos ficar de pé. Let's stand up. Convido o louvor a I subir. invite the worship team to come up. Querido, Dear one, não é tempo it is not time de você ficar olhando a porta da sua tenda. for you to look for the door of the tent. Nós estamos caminhando para dias We're maravilhosos. walking into wonderful days. Nós estamos caminhando para dias sobrenaturais. We're walking into supernatural days. Talvez você te contente Maybe you get com content algo que você já viveu. with something that you lived Mas already. uma coisa eu quero te dizer. But something I want to A tell you, pior coisa the worst que thing pode acontecer com that o can Filho de happen with the Deus Son of God é perder is losing a presença de the Deus. presence of É God, perder o is contato losing the com a contact sua glória. with His glory. Andar na terra, Walking on se earth, dizendo cristão. saying that you're a Andar na Christian, terra, walking in the earth, se dizendo filho de saying that Deus. you're a son of Sem God, experimentar without a experimenting glória, the o glory, calor, the o heat, calor, the o calor heat, da sua presença. the heat of His presence. Faz de mim e de você Make of me and a you pessoa mais infeliz da the terra. most unhappy person on A earth. pessoa mais infeliz da The terra. most unhappy person Não on se earth. iluda. Don't get Não se deceived. iluda. Don't be deceived. Um segundo 1 second sem a sua presença without His presence parece uma eternidade. looks like an Um eternity. segundo 1 second sem se conectar com a vida without getting connected with life parece uma morte looks eterna. like eternal death. Por favor, querido, Please, dear se one, esforce. make an effort. Por favor, querido, Please, dear one, se empenhe. make an effort. Deseje. Desire. Deseje. Desire. A porta está aberta. Go to the door, it O is céu open. está aberto. The heavens are open. Não olhe apenas. Don't look only. Não contemple apenas de Don't longe. contemplate only from afar. Mas hoje Ele está aqui But today He is para here derramar a sua to pour glória. down His Para presence, derramar a sua to pour glória. down His Para glory, encher sua to vida. fill your life, Para saciar a sua sede. to come with your thirst. Jesus disse. Jesus said, Jesus se colocou de pé e Jesus disse: would play standing up and Vinde a said, mim, come to me, todos, all of you, 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 todos que estão cansados, who are tired, todos que estão aflitos. who are wearied. Ele disse He também: said as well, Vinde a mim, come to me, todos que têm sede, all of you who are todos que thirsty, têm sede, all of you who are água thirsty. abundante, There's abundant a vida water, abundante. there's abundant queira, life. queira, Desire deseje. wants this. A Bíblia fala que há um rio The Bible says that there's a que river corre do trono de Deus. that runs from the throne of Há God. um rio que corre do trono de There's a Deus river that runs from the e throne of God. alegra And it makes a happy cidade de Deus. the city of God. Alegra a cidade de Makes Deus. happy the city of Quem God. hoje, Who today wants, quem hoje quer entrar today nesse rio, desires to come into quem the hoje quer river. mergulhar nesse Who rio, today wants eu to lhe dive in the convido river. você I invite you a levantar suas to mãos, put your hands a up, clamar, to cry out. a clamar. To cry Querido, out. eu estou falando clamar. Talking about crying E out. clamar é And crying dizer, out is gritar. saying, shouting, Gritar. shouting. Diga para ele Tell que him você está sedento. that you are thirsty. Diga para ele Tell que não him quer mais estar sozinho. that you wanna be Diga para alone ele anymore. que Tell você não him quer mais ser um terreno that you don't árido. want to be a dry Não land. queira mais deserto na Don't sua want, vida. don't want desert anymore in your life. Ore, ore, Pray, ore. pray.
Hallelujah. Continue orando, querido. Continue praying. Eu quero abençoar você que nos vê pela I love internet. to bless you that see us Eu on the declaro internet. sobre a sua I vida declare over your o life cavode, the a kavod, bênção, the blessing, a unção de the Deus. anointing of God. Não se contente, Don't be content. não aceite Don't accept nada nothing que não seja a glória that do is not the Senhor glory of the sobre a Lord sua vida. over your Eu life. te abençoo. I bless you. Avance, Go advance, avance, advance, avance advance, e seja transformado. and be transformed. Que tenha And have sede e thirst fome de Deus. and hungry Ele está for the aqui. presence of the Lord. Ele He is está aí here. com He você. is there with you. Ele pode He can e quer and wants saciar a sua sede. to come with Eu your te thirst. abençoo I bless em you nome de Jesus. in the name of Jesus.